Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 10/1. Vamos meditar hoje também o batismo do Senhor e vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 1, versículos 7 a 11. Naquele tempo, João batizava, pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos, que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, desse domingo, dia do Senhor, que João, ele dava o testemunho e falava ao povo do amor de Deus e convidava o povo à conversão. Mas ele dizia: eu não sou o Messias, eu não sou o enviado, eu não sou o Salvador. Eu nem mereço, dizia João, eu nem mereço me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Ou seja, ele elevava a dignidade de Jesus, a sua santidade. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. E um dia, João estava lá batizando, veio Jesus também e foi batizado. E quando o Senhor entrou na água para ser batizado, eis que houve uma voz do céu: esse é o meu Filho amado. Ali o Pai diz quem é Jesus, o Filho amado. E é Ele, meu filho e minha filha, que nós devemos seguir, porque é o Filho amado. É Ele que nós devemos ouvir, porque é o Filho amado. É Ele que nos dá a salvação, porque é o Filho amado. E nós devemos ouvi-lo, segui-lo, para que assim possamos ter a graça de ter a salvação, ter a vida eterna. Mas eu quero aproveitar esse momento do Evangelho para que possamos meditar um pouco sobre o nosso batismo. Quando se fala aqui do batismo do Senhor, nós também devemos meditar sobre o nosso batismo. Filhos, quando a pessoa ela é batizada, ela se torna templo do Senhor, morada de Deus. Somos imagem e semelhança do Senhor. Só que o batismo nos leva a se comprometer com as coisas de Deus. Ou quando a pessoa é batizada, ela deve viver o seu batismo. Ela deve viver o seu batismo, dia após dia. E não tem como a pessoa viver o seu batismo longe da igreja, né, meus filhos? Quantos e quantos casais que trazem os filhos para serem batizados, quando trazem, né, para serem batizados, e depois nem sequer vêm mais para a igreja. Infelizmente, isso acontece muito. Traz para batizar o filho por tradição, nada mais além disso. Isso é muito ruim. Quando o pai e a mãe têm a consciência da importância do batismo na vida da criança, vai trazer para ser batizado, mas vai dar continuidade depois, ou seja, vai ensinar a criança a importância de ir para a igreja. Infelizmente, meus filhos, quantos e quantos que pensam assim? Somente trazem os filhos para serem batizados, depois nem ensina os filhos a rezarem
E quando a criança vai para a catequese, não sabe nem rezar ou não sabe nem fazer o sinal da cruz. Infelizmente, isso acontece muito hoje. O batismo nos compromete em viver o Evangelho. Eu sou o templo do Espírito Santo, sou imagem e semelhança de Deus, então eu preciso viver o Evangelho. O meu batismo me compromete em eu viver o Evangelho. Agora a pessoa é batizada e nem vai para a igreja? Vai viver o Evangelho como? Você entende? Se você é batizado, se você é batizada e você não vai para a igreja, está completamente errada. Porque o nosso batismo nos leva a se comprometer com o reino de Deus. A se comprometer. E esse se comprometer com o reino de Deus me leva a trilhar o caminho da vida, o caminho da luz, o caminho da santidade. Portanto, se eu quero viver o meu batismo, eu não posso comungar com o mundo. Eu não posso fazer da minha vida aquilo que eu quero. Não, eu tenho uma identidade para ser zelada. Sou imagem e semelhança de Deus e recebi o sacramento do batismo, portanto, eu tenho identidade. Eu não posso fazer do meu corpo aquilo que eu quero. Você entende? Não posso fazer do meu corpo aquilo que eu bem quero. Não. Eu tenho uma identidade, eu fui batizado, eu tenho que viver esse sacramento. Meus filhos, infelizmente hoje, quantos e quantos que não sabem ou não querem saber dessa verdade? Quantos e quantos? Portanto, algo que deve ser também pesquisado por você. Quando você foi batizado? Eu quero que você pesquise. Se você não sabe, eu quero que você pesquise. Quando você foi batizado? Ou em que dia você foi batizado? Que ano? Que você renasceu para Deus pelo batismo. Quando foi? Outra pergunta, quem te batizou? Você vai pesquisar e vai guardar para a sua vida o dia que você foi batizado e quem te batizou. Nós não podemos esquecer essa data. É uma data mais importante da nossa vida. O dia que eu recebi o sacramento do batismo. Portanto, meu filho e minha filha, hoje o Senhor nos ensina, nesse domingo, dia do Senhor, vamos viver verdadeiramente o nosso batismo. Eu já disse e vou repetir. Se eu quero viver o meu batismo, eu não posso fugir da igreja. Eu não posso caminhar longe do Evangelho. Eu não posso deixar de ter uma vida de oração. Eu não posso fazer isso. Isso se eu realmente quero viver o meu batismo e fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso, meu filho e minha filha, que o Senhor Jesus nos dê a graça que possamos viver verdadeiramente a nossa fé e cuidar da nossa imagem, que é ser morada do Senhor pelo batismo e sermos também imagem e semelhança do Criador. Que Deus nos dê a verdadeira conversão do nosso coração. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.